Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no 2º capítulo, a partir do 1º verso e até o verso de número 12. Evangelho de Marcos, 2º capítulo, do 1º verso ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nunca vimos nada igual. Eu gostaria de comentar com você os 4 destaques deste texto. Os 4 destaques desse episódio que nos é narrado pelo Evangelho de Marcos. E o primeiro destaque desse texto é a casa. O primeiro destaque desse texto é a casa. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você descobre que 2 palavras, que na verdade são 2 ambientes, são muito importantes para o ministério de Jesus: a casa e o caminho. Casa e caminho aparecem várias vezes no Evangelho de Marcos. Jesus muitas vezes está numa casa, Jesus muitas vezes está no caminho. Porque Jesus estava onde as pessoas estavam. Jesus se compadecia delas, queria estar com elas, queria cuidar delas porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E a casa no Evangelho de Marcos aparece em contraposição à sinagoga e ao templo, que já não são lugares tão hospitaleiros assim. Na verdade, sinagogas e templo aparecem no Evangelho de Marcos como lugares inóspitos para o ministério de Jesus. Por exemplo, neste trecho do Evangelho de Marcos, que começa no capítulo 2, verso 1 e vai até o capítulo 3, verso 6, é onde começam as grandes dificuldades de Jesus com os religiosos da época. Na casa, os religiosos questionam Jesus. Na casa, os religiosos estranham Jesus. Mas na casa, ao que tudo indica, eles ficam de mãos atadas em relação ao que Jesus está fazendo. Já no capítulo 3, primeiro verso,
última narrativa de conflito nesse trecho do Evangelho de Marcos com a religião, a experiência se dá numa sinagoga, onde estava um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Os religiosos procuravam motivo para acusar Jesus e por isso o observavam atentamente, estavam no seu ambiente, no seu habitat. Versículo 6. Jesus cura a mão do homem e os fariseus saem e começam a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. As sinagogas eram para Jesus um ambiente inóspito. O templo também não foi um lugar onde Jesus teve boas experiências. No capítulo 11 do Evangelho de Marcos, Jesus está indo para Jerusalém e no caminho ele e seus discípulos visualizam uma figueira. Jesus diz para os seus discípulos: fiquem aqui um pouquinho que eu vou ver se tem algum fruto na figueira. Os estudiosos dizem que não era a época de figos, que qualquer pessoa saberia que não haveria figos numa figueira naquele momento. Mas Jesus estava decidido a procurar figos naquela figueira. Vasculhou-a, afastou folhas talvez, mexeu nos galhos, não encontrou figos. E diz o texto, amaldiçoou a figueira. No Evangelho de Mateus se diz que a figueira secou imediatamente, mas o Evangelho de Marcos não narra assim. Diz que Jesus e os discípulos foram embora. Chegaram em Jerusalém e entraram no templo. Quando entraram no templo, Jesus olhou ao redor e viu que o templo tinha sido usurpado, profanado, transformado em algo que Deus não sonhou que ele fosse. Jesus lembrou que a Bíblia dizia: esta casa será chamada casa de oração. Mas ela tinha sido transformada num covil de ladrões e salteadores. A religião tinha sido instrumentalizada, ela não servia mais às pessoas, ela servia a si mesma. Não tem pior esquema religioso do que aquele cujo único objetivo é servir a si mesmo. Propagar-se, sustentar-se, beneficiar-se da fé das pessoas. Eu me lembro quando eu era criança e frequentava a nossa igreja em Osasco. Todo final de culto, quando nós saíamos do templo, estava na calçada, já à saída do templo, o pipoqueiro, que vendia pipoca para as crianças, para os adultos, para todo mundo. Interessante que ele começava a estourar pipoca antes do culto acabar. E o cheiro da pipoca entrava na igreja. E nós não víamos a hora do culto acabar, porque queríamos comer pipoca. E o pastor então se tornava o inimigo público número 1 da pipoca. Porque não acabava o culto nunca. E aquele cheiro dentro do templo. E aí nós saímos, quando o culto acabava, aquela roda de crianças e jovens em torno do pipoqueiro. Eu vi essa cena por anos a fio. Mas nunca vi aquele pipoqueiro dentro da igreja. Porque para ele, a existência da igreja era importante, não porque era lugar de culto ao Senhor, mas porque era lugar de vender pipoca. Guardadas as devidas diferenças, foi isso que aconteceu em Israel. O templo se tornou um comércio tão grande que as pessoas não viam mais nele lugar de adorar a Deus, mas de resolver a sua vida pessoal. Isso é profanar o templo. É transformar o templo em algo que ele não é. Ele não é lugar para a gente resolver a vida, mas é lugar para a gente adorar a Deus. Quando uma pessoa entra por uma porta, num ambiente que se propõe ser lugar de adoração, mas entra por essa porta com um objetivo claro de resolver a vida, está profanando o lugar. Porque o lugar não foi feito para o cidadão, o lugar foi feito para a glória de Deus. De modo que o templo em Israel estava profanado. As pessoas estavam lá, entravam, saíam,
mas ninguém estava ali para adorar o Senhor. Não era mais uma casa de oração. Era um lugar para a vida acontecer. Para quem precisava ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu dinheiro. Para quem precisava resolver seus problemas, resolver seus problemas. Então Jesus diz, vocês transformaram a minha casa num covil. E aí, sem nenhuma cerimônia, Jesus fez uma amarração com cordas e saiu distribuindo chicotada. Deve ter sido uma das cenas mais bizarras da história. Aquele homem de túnica, correndo de um lado para o outro, chicoteando quem passava na frente, ele virava as mesas. Se o templo fosse presbiteriano, alguém diria, ficou louco. Se o templo fosse pentecostal, diria, está endemoniado. O fato é que foi um fenômeno. Jesus simplesmente condenou o templo. E aí saiu de lá e voltou pelo caminho de onde veio. E o Evangelho de Marcos narra assim. Os discípulos viram a figueira que ele havia amaldiçoado e eis que estava seca. Interessante o Evangelho de Marcos abrir a experiência da figueira em duas partes e colocar o templo no meio. Como se ele estivesse querendo dizer assim, Jesus amaldiçoou a figueira e foi para o templo. Amaldiçoou o templo, voltou para a figueira secou. O que é que vai acontecer com o templo? Vai secar também. Porque vida espiritual não pode sobreviver onde a religião foi instrumentalizada para servir o ser humano, principalmente os detentores do poder religioso, e não honrar, glorificar, adorar e servir a Deus. Então veja, na sinagoga as pessoas querem matar Jesus. No templo, as pessoas querem matar Jesus. No Evangelho de Marcos, então, Jesus acaba partindo para o ambiente da casa e também para o caminho. E nesse texto que nós lemos, ele está numa casa. E numa casa cheia, porque essa é uma característica da casa. A casa é convidativa, a casa é hospitaleira. Você não encontra nos evangelhos menções a sinagogas cheias. As pessoas não afluem nos ambientes religiosos, afluem nos ambientes domésticos. Interessante isso nos evangelhos. Que é nas casas que as pessoas se sentem bem-vindas. Algumas nem cabem, mas estão lá. Casa cheia, uma multidão ali. As pessoas não conseguem entrar, ficam apinhadas na porta. E Jesus ensinando a palavra. A casa tem esse aspecto de ser acolhedora. Tem muita gente que não aceita o desafio de participar de um culto no templo. Mas se você chamar para uma reunião na sua casa, vai. Por causa da amizade com você. Por causa da certeza de que será bem-vinda na sua casa e assim por diante. E a casa tem esse elemento da adaptabilidade. Uma vez que na casa são possíveis coisas que não são possíveis na sinagoga. Por exemplo, o sujeito que não consegue entrar subir no telhado. Interessante como a casa se dá esse direito de ser adaptável. Na casa acontecem coisas que nos ambientes formais não são permitidas. Um grupo sobe no telhado e abre o telhado. Tira o telhado. Quando a gente decide receber em casa, uma das coisas que a gente sabe lá no íntimo é que, de alguma maneira, a chegada de outras pessoas na casa da gente pode significar que a nossa casa sofrerá algumas coisas. Como quando eu recebi um grupo em casa e, dentre o grupo, um casal com uma criança pequena. Nesse dia, a criança some. Aí, cadê a criança? Vai achar no banheiro, metade do sabonete já tinha comido. Aí passou um pouquinho, o sabonete fez efeito, vomitou no tapete da sala. Tem reunião em casa que é uma bênção, não é? Depois que a visita vai embora, você diz, bom, segunda-feira a lavanderia, terça-feira encanador, quarta-feira o pintor,
vai ter que ajeitar tudo. Mas a casa aguenta o tranco. A casa aguenta o tranco. Na casa, o telhado pode ser removido. Na casa, a gente dá um jeito. Na casa, não precisa de alvará. Na casa, a gente tenta receber o melhor possível, porque em algum ponto a gente descobriu que a casa é ambiente favorável para a manifestação do poder de Deus. Uma das coisas mais lindas que podem acontecer com a gente é a gente descobrir que a nossa casa é um ambiente favorável para Deus revelar a sua glória e abençoar pessoas, e alcançar pessoas, e transformar a vida das pessoas. No editorial do seu boletim está: cada casa, uma igreja. Cada casa, casa de oração. Cada casa, um lugar apropriado para que a glória de Deus se manifeste. A gente aprendeu que a nossa casa é o nosso refúgio, é o castelo do guerreiro. Não, a nossa casa pertence a Deus. A nossa casa pertence a Deus. Esse é o primeiro destaque. Segundo destaque é a amizade. Primeiro destaque é a casa. O segundo destaque é a amizade. Porque não há como não se deslumbrar com a postura desses amigos do nosso texto. Essas pessoas são amigas, porque só amigos fazem o que eles fizeram. A amizade, disse Eugene Peterson, é um dos aspectos mais negligenciados da espiritualidade e talvez um dos mais importantes. Porque bons amigos nos ajudam a chegar mais perto de Deus. Que bom que esse homem do nosso texto tinha amigos, porque ele não estava em condições de ajudar a si mesmo. Que bom que esse homem tinha amigos, que estavam dispostos a ajudá-lo, que estavam dispostos a ser bênção na sua vida. Que bom que esse homem tinha amigos dispostos a superar obstáculos pelo seu amigo. Porque o primeiro obstáculo aparece já na chegada. A casa está cheia e as pessoas não dão passagem. Você já chegou num hospital lotado? Filho doente? Aquele mundo de gente aguardando para ser atendida? E aí você diz: por favor, me passem na frente, meu filho. E alguém diz: espere a sua vez. Porque quem chegou aqui antes de você não vai deixar você passar na frente, porque também tem a sua necessidade e também considera que a sua necessidade é urgente. As pessoas são complicadas. 4 amigos chegam com uma maca, com um paralítico, e na porta tem um monte de gente. E eu imagino algum daqueles amigos dizendo: por favor, você dá uma licença, a gente trouxe um paralítico. Que paralítico o que, rapaz? Espera a sua vez aí. Quisesse lugar, chegasse antes. Cheguei aqui primeiro, do meu lugar ninguém me tira. E os caras tentam dar a volta, ninguém dá passagem. Tentam ir para o outro lado, ninguém dá passagem. Tentam entrar pelo fundo das casas, não tem passagem. Se eu fosse um daqueles amigos, eu diria para o meu amigo paralítico: ó, rapaz, nós tentamos, mas não deu. A turma não deixa a gente entrar, Jesus está lá dentro, a gente não tem acesso a ele. Vamos tentar uma próxima. Quem sabe amanhã Jesus ainda está aqui, a gente tenta outra vez. Se eu fosse um daqueles amigos, eu diria: não deu. Mas que bom que aqueles amigos não eram como eu. E estavam dispostos a superar obstáculos para ajudar o seu amigo. Decidiram subir no telhado. Agora veja. Pense comigo, irmão. A gente não sobe no telhado nem sozinho. Quem sobe em telhado aqui? Paulo Gessé foi subir no telhado, ficou 6 dias de cama. Isso porque não subiu. Quem sobe em telhado aqui? Hein, Giovanni? Não é? A Jaque sobe, mas você não sobe, não. Grávida, né? Ela sobe. Subir em telhado sozinho já é um esforço, é um sacrifício. Agora imagine que você tem que consertar algo no telhado e tem que subir no telhado com uma bolsa de ferramenta. Aí a bolsa atrapalha, tem que pôr a bolsa primeiro. Agora imagina subir no telhado carregando uma maca com um paralítico. Porque o pior de tudo é que o paralítico, além de pesar, não pode ajudar. Ele só pode comentar. Pessoal, estou escorregando. Rapaz, não solta eu não, pelo amor de Deus. Eu sou paralítico, mas dói. Eu fico pensando na logística disso. Isso aí deve ter demorado. O bom é que Jesus pregava toda a vida.
Jesus pregava começar de manhã, terminar de noite. Porque se fosse um culto presbiteriano, os caras abriram o telhado, olharam, não, o povo já foi embora. Não tem mais ninguém. Está todo mundo em casa já. Lied já fechou a igreja. A logística disso, porque na amizade, a gente sabe que não há limite para a gente abençoar a vida de um amigo. Está disposto a fazer tudo pelo amigo. Interessante que na casa a amizade é favorecida. Diferente às vezes do ambiente formal, onde nem sempre os amigos se encontram, nem sempre os amigos estão juntos, nem sempre os amigos estão sensíveis uns para os outros. Na casa a gente faz todos os esforços para que aquela pessoa que precisa ser tocada por Jesus seja. Nem sempre no ambiente formal a gente está tão preocupado assim que aquele que entrou precisando ser tocado por Jesus saia de fato tocado. Quando eu estou num culto, orando, adorando a Deus, aprendendo, e no final há um momento de contrição, de quebrantamento, de repente o pastor faz até um apelo, eu me alegro em ver pessoas saindo dos seus lugares, atendendo um chamado, recebendo oração. É uma bênção isso. Mas ali, naquele ambiente, eu não tenho muita noção se ficou no próprio lugar alguém que estava precisando muito estar ali na frente. Eu, como pastor, se eu faço um apelo, tem 100 pessoas no auditório, 10 vêm à frente, eu me sinto muito feliz por essas 10. Mas me passa despercebido se ficou alguém que precisava muito e não quis ou não teve coragem. Agora, na amizade, eu estou com meu amigo e eu estou tentando levá-lo para Cristo. Ainda que 200 pessoas tenham ido no apelo, se o meu amigo não foi, a minha missão ainda não está cumprida. Compreendem isso? Eu continuo orando, intercedendo, eu continuo ajudando, eu continuo insistindo, porque eu entendo que ainda não se completou essa obra que é tão necessária na vida do meu amigo. Quando o ambiente é só formal, nós já ficamos satisfeitos com a proporção, com a representatividade. Puxa, 10 pessoas foram lá, 10 pessoas receberam Cristo, 10 pessoas tomaram uma decisão corajosa, mas na amizade, eu preciso que Deus tenha misericórdia do meu amigo. Porque ainda que 1000 pessoas sejam abençoadas aqui hoje, o meu amigo também precisa tanto. Eu me alegro com as 1000 pessoas, mas eu não deixo de interceder e de clamar pelo meu amigo. É o que esses amigos fizeram. Dentro da casa tem gente sendo curada, dentro da casa tem gente sendo abençoada, dentro da casa tem gente sendo atendida, dentro da casa Jesus está fazendo a obra, mas esses caras não vieram para ver um fenômeno de massa religioso, esses caras vieram para ajudar o seu amigo. E não vão embora enquanto não conseguirem apresentar o seu amigo a Jesus. É esse tipo de gente que sobe no telhado, carregando uma maca, para abrir o telhado e descer o paralítico na frente do mestre. Gente que entende que precisa apresentar seus amigos à presença de Jesus. Que bom que esse homem tinha amigos, que bom que esse homem tinha amigos dispostos a superar obstáculos, que bom que esse homem tinha amigos que sabiam para onde levar o seu amigo. Que pena quando alguém que não conhece Jesus e tem um amigo que conhece e convive com esse amigo anos e simplesmente não sabe que esse amigo conhece Jesus, porque nunca lhe apresentou o seu outro amigo, melhor amigo, mais lindo amigo. Fui pregar numa dessas minhas viagens por aí. Falei muito sobre a necessidade de nós compartilharmos o evangelho com as pessoas que nos cercam. E aí, depois da mensagem, um senhor veio conversar comigo ao final do culto e disse: olha, eu preciso fazer uma confissão hoje aqui. Eu sou membro da minha igreja há 30 anos. Tenho
um fornecedor que me atende na minha propriedade, nos meus negócios há 30 anos. E quando foi há um mês, ele apareceu num culto da minha igreja levado por outra pessoa. E qual não foi a minha vergonha quando ele, dentro da igreja que eu sou membro, me viu lá e falou: "Você por aqui?" Aí eu respondi: "Isso, eu sou membro dessa igreja." "Você é cristão?" "É, há 30 anos." E o sujeito diz: "Por que nunca me disse nada? Por que nunca me disse nada? Eu sempre vi que você era uma pessoa boa, uma pessoa até diferente. Nunca entendi o motivo, mas também você nunca me falou." Que bom que esse homem do nosso texto tinha amigos que sabiam para onde levar o seu amigo. Rapaz, nós não vamos descansar enquanto você não estiver na presença de Jesus. Terceiro destaque. Terceiro destaque do nosso texto: os religiosos. Porque os religiosos estão em todo lugar. Eles estão no templo, eles estão na sinagoga, mas eles também estão nas casas. Porque eles estão em toda parte. É sempre muito difícil distinguir entre gente de fé e gente religiosa. Alguém um dia me abordou no final de um culto e disse: "Pastor, você sempre usa a palavra religião de modo negativo. Mas a palavra religião não tem um lado positivo?" A minha resposta foi: não. Eu sempre uso a palavra religião de modo negativo mesmo. Por quê? Porque religião vem de um termo latino, religare, que sugere religação. Toda religião tem essa presunção de religação, de ser um caminho entre as pessoas e a divindade. Nós não cremos nisso, irmãos. Nós não temos religião. Porque o que nós cremos é que o nosso caminho para Deus não foi aberto por um conjunto de crenças e práticas. O nosso caminho foi aberto para Deus por uma pessoa: Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Pagou o preço da nossa vida, comprou-nos para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há religação fora dele. Não é a prática espiritual que religa. Os irmãos entendem isso? Quem religa, quem liga, é Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu sempre uso a ideia de religião de modo negativo mesmo. Porque quem tem religação fora de Cristo tem ídolo. Quem acha que está melhor que o outro, que está salvo em detrimento do outro, porque cumpre uma determinada cartilha religiosa, tem um ídolo. Porque quem tem Cristo está em paz e não se julga melhor do que ninguém. Porque sabe que os méritos são de Cristo e não da pessoa. Por isso o apóstolo Paulo diz: nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia por isso. A graça de Deus. Mas como é difícil entender a linha limítrofe, divisória, o ponto em que as coisas deixam de ser de um jeito e passam a ser de outro jeito. Como é difícil você viver na vida de fé em obediência, em amor a Deus, submissão, sem ultrapassar o limite de uma prática religiosa fria, vazia, dura, rígida, que não abençoa ninguém e ainda coloca cargas. Os religiosos estão em todo lugar. Às vezes parecem gente espiritual. Os religiosos estão na casa. E veja, Jesus também não ajuda muito, né? Porque tem 4 sujeitos no telhado, baixando uma maca com um paralítico. Jesus vê a fé dos sujeitos, olha para o paralítico e diz assim: filho, fala a verdade, o que é que você não esperava nesse momento? Você estava entre os 4, carregou uma maca para cima do telhado.
Porque é o seguinte, eu trouxe esse paralítico de longe, chegamos aqui, não conseguimos entrar, levamos esse homem para cima do telhado, descemos ele pelo telhado, nós estamos esperando que nós não precisamos levar ele em volta na maca. Vamos jogar limpo. Eu estou com os braços até tremendo aqui de força que eu fiz para descer esse homem na corda aqui. Se tem uma coisa que eu estou esperando é não levar ele de volta na maca. Aí Jesus olha para os caras, o texto diz que Jesus viu a fé deles, interessante, amigos que tinham fé para ajudar o seu amigo. Olha para o paralítico e diz assim, filho, está perdoado. E se não fossem os religiosos, tinha curado ninguém não. Jesus não cura o paralítico pelo paralítico, cura o paralítico para esfregar no rosto do religioso. Interessante isso. Jesus tem essa capacidade de perceber aquilo que é fundamental por trás daquilo que é aparente. Mas a gente já chega aí. Quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, os religiosos, no íntimo, veja, porque a questão sobre quem eu sou não aparece tanto, ou não depende tanto do modo como eu me comporto publicamente, mas tem muito a ver com o modo como as coisas ocorrem aqui dentro. E o fato é que aqueles homens aqui dentro começam a questionar quem ele pensa que é. Porque a religião tem uma cartilha. E na dogmática religiosa, nenhum homem pode perdoar pecados. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Está blasfemando. Aqui tem uma semente de ódio e de morte já semeada no coração dos religiosos. Esse homem está blasfemando. E blasfêmia é pecado digno de punição com a morte. Mas Jesus sabe o que está acontecendo no coração daquelas pessoas, porque Jesus sempre sabe o que está acontecendo no nosso coração. E aí faz uma pergunta para os religiosos, que é uma pergunta que cada um de nós tem que responder para estabelecer essa nota de corte entre uma vida de fé piedosa, digna, bonita, abençoada e a religiosidade. A pergunta é, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. O que é que Jesus está dizendo? Veja, vocês estão me questionando por eu dizer que perdoo pecados. Como se isso fosse o maior absurdo do mundo. Eu estou olhando para um paralítico e dizendo, os teus pecados estão perdoados. Porque esse homem passou a vida inteira acreditando que é paralítico porque tem uma dívida com Deus que não é capaz de pagar, então Deus o castigou. A própria religião ensinava isso. Se você tem problemas que não são solucionáveis, irreversíveis, é porque Deus castigou você por algo que você ou alguém da sua família fez e Deus decidiu descontar na sua vida. Então você é uma pessoa maldita. Lembra quando os discípulos encontram um cego de nascença e perguntam para Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus diz, vocês não sabem nada, nem ele nem ninguém. Isso aqui é Deus agindo. Então aquele homem cresceu num ambiente religioso, porque a religião faz isso, massacra, põe um peso em cima. Você não tem jeito, você vai para o inferno mesmo. Você, que Deus pese a mão sobre a sua vida. Você, isso é castigo de Deus. Não tem graça no pensamento religioso. Porque a religião é religação, e religação depende da prática religiosa. Se eu não tiver uma prática religiosa, então eu não sou religado. Não há graça nesse processo, é mérito. A palavra-chave da religião é mérito. A palavra-chave do evangelho é graça. Por isso é uma boa notícia. Porque o mérito não ajuda nada. É a graça de Deus que faz todo o serviço. Aleluia por isso. Então veja, vocês estão aí todos preocupados porque eu disse que os pecados deles estão perdoados. E se eu disser para ele levantar e andar? Deus está do lado de quem? Do blasfemo que diz, seus pecados estão perdoados, mas ao mesmo tempo ajuda o sujeito a andar? Ou de uma religião que questiona que alguém diga os seus pecados estão perdoados, mas também não ajuda ninguém a andar? Porque o sujeito entra paralítico e sai paralítico. Na sinagoga, com o homem da mão ressequida, os religiosos ficam observando para ver se Jesus vai curá-lo num sábado.
Porque se depender do religioso, o sujeito entra doente e sai doente, desde que a cartilha não seja ferida. Porque é sábado, não é dia de curar ninguém. Jesus diz, só que a religião é hipócrita, porque se o boi do religioso cai num buraco no sábado, ele vai lá tirar. E a religião esquece que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, de quem Deus está do lado? Ou do lado de quem Deus está? Daquele que blasfema dizendo que seus pecados estão perdoados, mas também manda o sujeito levantar e andar? Ou de uma religião que tem uma cartilha super elaborada, mas não abençoa ninguém? Então, para que vocês saibam do lado de quem Deus está, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, olhou para o paralítico e disse, levanta, toma o teu leito e anda. Quando que nós vamos entender? Como disse Tiago, vocês querem religião? A religião pura e verdadeira é abençoar outras pessoas. Ponto final. É cuidar de órfãos e viúvas. Veja, não tem nada a ver com Deus, no sentido de ser algo que a gente faz para Deus. Porque o nosso problema com Deus, Jesus já resolveu. Mas se você quer ter uma prática religiosa, então cuide das outras pessoas, dos órfãos e das viúvas, porque isso é que é verdadeiro. Quando que a gente vai entender que mais importante do que conhecer, decorar, guardar, é viver uma vida abençoadora. Que as pessoas, para a glória de Deus, não sejam mais as mesmas depois de terem convivido conosco. E se eu não posso curar ninguém, uma coisa eu posso: levar pessoas à presença daquele que tem poder para curar. E Jesus é o quarto destaque do nosso texto e com ele nós vamos encerrar. O quarto e mais importante destaque do nosso texto é Jesus. E ele é o destaque principal, e ele é o destaque fundamental, e ele é o destaque sem o qual nenhum outro destaque se destaca. Porque tudo gira em torno dele. A casa está cheia porque ele está na casa. Dwight L. Moody escreveu que quando Jesus está na sua casa, logo os vizinhos ficam sabendo. A amizade se torna abençoadora porque os amigos sabem para onde levar o seu amigo, para a presença de Jesus. A religiosidade é desmascarada porque Jesus desmascara a religiosidade, chamando a atenção de todos para a necessidade de uma vida transformadora e abençoadora. Jesus é o destaque principal. E o que Jesus faz por esse homem, ele pode fazer por mim e por você, na nossa casa, no templo, na rua, no caminho, em todos os lugares. Porque primeiro Jesus restaura a vida espiritual daquele homem. Aquele homem estava condenado à exclusão da presença de Deus por uma religião arbitrária que classificava pessoas em duas categorias, puros e impuros. Os puros são aqueles que Deus ama, os impuros são aqueles que Deus não ama. Os puros são aqueles que cumprem a cartilha religiosa, os impuros são aqueles que não cumprem. Esse paralítico é um impuro, porque ele fez alguma coisa muito grave e Deus o castigou de forma irreversível. Então ele não tem lugar na presença de Deus. Por isso os paralíticos não podiam entrar nas sinagogas, por exemplo. No templo, em Jerusalém, quando João e Pedro vão orar, tem um aleijado sentado à porta do templo, mas ele não entra. Ele só entra depois que está curado. Aquele homem cresceu considerando a si mesmo um pária, um rejeitado, um não amado. Quando Jesus diz, seus pecados estão perdoados, Jesus está dizendo, você tem lugar no coração de Deus. Irmão, irmã, só Jesus pode convencer você que você tem lugar no coração de Deus. Que Deus ama você. Que Deus tem o melhor para a sua vida. Jesus restaura não só a vida espiritual daquele homem, Jesus restaura a vida emocional daquele homem. Porque aquele homem entrou naquele lugar carregado. Mas Jesus diz para ele, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Só Jesus pode nos transformar de gente arrastada pela vida e arrastada pelos outros em gente que protagoniza a sua própria história. O sujeito que entrou carregado saiu carregando. O sujeito que entrou sendo ajudado por todos saiu cumprindo a sua tarefa e fazendo seu próprio trabalho. Porque a vida emocional dele agora está sendo trabalhada por Deus. Você tem valor.
você pode ser uma bênção. Você não só tem lugar no coração de Deus, como há um lugar de Deus para você nesse mundo, onde você vai fazer a diferença. Só Jesus faz isso. Convencer uma pessoa de que ela pode ser uma bênção, de que ela pode fazer a diferença, de que ela pode ajudar de algum modo. Mesmo o recém-chegado, mesmo aquele menos instruído, mesmo aquele que ainda não conheceu muita coisa, já pode ser usado por Deus para abençoar de alguma maneira. Na casa, na célula, no pequeno grupo. Mesmo aquela pessoa que chegou ontem já pode ter um serviço para a semana que vem. Porque assim a gente vai somando forças, abençoando uns aos outros e mostrando que todo mundo tem um papel importante no reino do Senhor. Jesus restaura a vida social daquele homem. A espiritual, a emocional, a social. Porque aquele homem entrou naquele lugar como alguém que não podia trabalhar, que não podia produzir, que não podia ter lugar na sociedade da sua época. Agora ele sai como força produtiva. Agora ele sai podendo pôr a mão na massa. Agora ele sai podendo ter um trabalho. Agora ele sai podendo ser um missionário. Agora ele sai para transformar a sociedade que só Jesus pode transformar também. Ele sai para ser um instrumento de Deus, dar um testemunho, porque quando Deus faz algo na nossa vida, o testemunho tem que ser uma marca da nossa biografia. Vocês se lembram quando Jesus cura uma mulher hemorrágica, que vem por trás dele e toca nas suas vestes? Ela é curada na hora e Jesus começa a perguntar quem foi que o tocou. Você tem alguma dúvida que Jesus sabia quem foi que o tocou? Alguém aqui tem dúvidas que Jesus sabia quem tinha tocado e o que tinha acontecido? Eu não tenho. Contudo, Jesus cria uma situação para que aquela mulher se apresente e dê o seu testemunho. Porque milagre sem testemunho abençoa só o beneficiário do milagre e não as pessoas que estão à sua volta. Um amigo meu dizia assim: milagre sem testemunho é igual piscar para uma mulher no escuro. Só você sabe o que aconteceu. O Paulo gostou dessa, né? Paulo, essa é a sua cara. Eu acho que o amigo que me falou isso foi você, não foi não? Pode ser. Milagre sem testemunho abençoa só o beneficiário do milagre, mas não glorifica a Deus e não enche o coração das outras pessoas de fé. Aquele homem sai para agora não mais estar à margem da sociedade, mas para ser um instrumento transformador naquela mesma sociedade. Sua vida social agora tem um novo foco. Ele tem uma nova missão no mundo. E a própria vida física, que nessa perspectiva é o menos importante. O menos importante é que aquele homem entrou paralítico e saiu andando. Embora é muito importante também. Faz toda a diferença também. Mas veja, quantas áreas da vida Jesus quer trabalhar. Que bom vai ser quando todos nós finalmente entendemos que o destaque é Jesus. Então, se tem pastor ou não tem pastor, o destaque é Jesus. Se é no templo ou é na minha casa, o destaque é Jesus. Se é entre cristãos maduros e antigos no caminho de fé, ou com um grupo de não cristãos, não crentes, o destaque é Jesus. Se o problema é grande ou pequeno aos olhos humanos, o destaque é Jesus. Se nós estamos diante de impossibilidades ou de possibilidades ainda que remotas, o destaque é Jesus. Quando Jesus está presente, nada é impossível, irmãos. Por isso, cada casa é uma igreja. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos, ali Jesus está presente. E onde Jesus está presente, tudo pode acontecer. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios
que hoje ouvimos pela Tua palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.